Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Cristo. Esse é o quarto episódio dessa série Ser Igreja. Sou eu, Guto Ribeiro, tá, gente? Não achem assim, né, estranho. Estou carequinha porque tive que fazer um procedimento, fiz um implante capilar, mas sou euzinho aqui trazendo para vocês essa palavra edificante. Essa série tem sido incrível. Se você caiu aqui de paraquedas, se é o seu primeiro vídeo, você ainda não viu os outros vídeos dessa série, vai lá, assiste o primeiro, o segundo e o terceiro episódio, que esse vai fazer ainda mais sentido para você. Hoje o tema será Ame a Igreja e eu tenho certeza que Deus irá falar muito com você. Já deixa o teu like, compartilha essa mensagem com quem você puder, deixa o teu comentário aqui e se inscreve no canal. Não esquece, hein? Vamos junto? Para começar esse nosso quarto episódio, eu queria começar com uma pergunta. Eu devo ir à igreja? Já que nós falamos tantas vezes que nós não devemos simplesmente ser de igreja, mas ser igreja. Talvez algumas pessoas possam ter ficado com um pouco de dúvida e dizer, então nesse caso eu não preciso ir para a igreja, porque eu já sou a igreja, então eu faço a igreja na minha casa, aonde eu estiver. Eu queria que você refletisse comigo o que a palavra de Deus fala aqui em Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos reunir-nos como igreja, segundo os costumes de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O que fica muito claro para mim e para você é que nós precisamos da igreja, que nós devemos ir à igreja. O problema é que muitas pessoas vão à igreja simplesmente por um costume. Não, meu pai ia à igreja no domingo, a minha mãe ia à igreja no sábado, então eu vou à igreja também porque isso é um costume da nossa família e desde criança eles sempre me levaram à igreja no final de semana. Mas muitas vezes você não sabe nem o porquê e o para que você está indo na igreja. A igreja, sem sombra de dúvidas, é o melhor lugar para você estar com a sua família. É exatamente na igreja onde aprendemos sobre Jesus, é exatamente na igreja onde nós nos conectamos com pessoas que nos levam a Jesus. Então a igreja é de fundamental importância para que você possa criar essas conexões, para que você possa iniciar o seu passo na fé, aonde você pode aprender mais sobre Jesus, aonde você pode aprender como estudar a Bíblia, como que eu devo ler a Bíblia, como que eu devo buscar Jesus. Você tem uma fé baseada simplesmente no que as pessoas falam ou em costume. Amigo, isso é loucura. Eu digo isso porque durante muitos anos na minha vida eu fui assim. Eu me baseava nos costumes, no que eu ouvia falar, no que as pessoas diziam. Antes eu conhecia um Jesus só de ouvir falar, porque eu nunca li a Bíblia. Tem pessoas que chegam para mim e falam, Guto, eu não sei como que eu faço para ouvir a voz de Deus, eu não consigo ouvir a voz de Deus. E eu sempre pergunto para elas, amigo, quantas vezes por dia você está lendo a Bíblia? Como é que você quer ouvir a voz de Deus se você não escuta a palavra de Deus, se você não lê a palavra de Deus? Existem várias formas de você ouvir a voz de Deus, mas duas delas são as principais. Uma, a leitura da palavra. Busque a palavra diariamente. E duas, a oração. Você não pode deixar de ter o seu momento de oração. Aqui na nossa casa nós temos o costume de orar pelo menos 3 vezes ao dia. De manhã cedo, quando a gente acorda, a gente tem o nosso devocional separado. Depois a gente ora junto no café da manhã. A gente costuma sempre se reunir no almoço para almoçar, conversar sobre o dia e orar por isso também. E no final do dia, antes de dormir, a gente faz uma oração com o nosso filho também junto. Guto, e isso serve para quê? Amigo, serve para que você tenha uma conexão diária, você tenha uma conexão constante com Deus, para que você esteja sensível a ouvir a voz de Deus nos mínimos detalhes por onde você passar. Eu adoro uma metáfora, que se eu não me engano foi até do Padre Zezinho, que eu ouvi uma vez, que ele fala assim, a sua comunicação, a sua comunhão com Deus diária, ela é como uma rádio em sintonia. É impossível você sintonizar o seu som na rádio A e você começar a ouvir a rádio B. Se você está sintonizado na rádio A, você só vai ouvir a rádio A. Para você ouvir a rádio B, você vai ter que ir lá e mudar a sintonia. Comunicação com Deus e o mundo é do mesmo jeito. Todos os dias de manhã, quando você acorda, você tem a oportunidade. Você vai sintonizar com quem? Você vai começar o seu dia ouvindo uma música que fala de pornografia, que fala de coisas que não te ajudam em nada, que só te joga para baixo, que só acaba com a tua vida. Ou você vai começar o seu dia ouvindo um louvor, algo que te edifique, que te aproxime de Deus. Você vai começar o seu dia reclamando
ou agradecendo, fazendo uma oração. É você quem decide para onde você vai, qual é a sintonia que você vai ter para começar aquele dia. O problema é que muitas pessoas começam a se decepcionar com a igreja e elas deixam de frequentar a igreja. Eu vejo pessoas que já estão na sua 7ª, 8ª, 10ª igreja e elas não param. Elas ficam como um macaco pulando de galho em galho, porque essas pessoas elas buscam uma igreja perfeita. Mas se Deus fizesse uma igreja perfeita, nem eu e nem você estaríamos nela, porque nós não somos perfeitos. O que você tem que aprender é tirar a sua esperança do padre, do pastor, do seu líder e colocar a sua esperança em Deus. As pessoas começam a endeusar, a idolatrar os seus pastores, os padres, os seus líderes. E aí quando elas se decepcionam com eles, elas saem da igreja e saem à procura de uma outra igreja perfeita. E aí ela se decepciona de novo e sai de lá e vai atrás de uma outra igreja. E assim ela não para em igreja nenhuma. Qualquer igreja que você for na sua vida, qualquer igreja e qualquer religião, você vai se decepcionar. Você vai se decepcionar porque a igreja é formada por pessoas pecadoras. Cristo ele disse que veio para os doentes, para aqueles que necessitam. Ele não veio para os santos, ele veio para mim e para você. A nossa igreja, ela é uma igreja pecadora, então você tem que ter mais misericórdia, você tem que amar mais do que idolatrar os seus líderes, você tem que ter mais compaixão pelos seus líderes e pastores, do que julgar, do que condenar, do que reclamar. Eu vejo pessoas dentro de uma igreja reclamando porque a cadeira está torta. Por que é que você não vai lá e ajeita a cadeira? Ao invés de reclamar, seja você a diferença dentro da igreja. Seja um agente de mudança, faça a sua parte. Seja a igreja também dentro da igreja. Eu queria que você refletisse comigo agora uma passagem que Deus tem falado muito comigo através dessa passagem. Deus me acordou semana passada às 3 horas da manhã através de um sonho que eu tive aqui na minha casa. Ele me colocou dentro dessa passagem bíblica, eu não entendi nada e depois ele me mostrou que essa passagem deveria estar aqui no 4º episódio do Café com Cristo. Eu quero compartilhar com você. No Evangelho de Lucas 10, capítulo 10, a partir do versículo 25. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: o que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? Eu amo que Jesus sempre responde com outra pergunta. Como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: mas quem é meu próximo? Jesus respondeu assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar para o outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então, chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele, quando eu passar por aqui, na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu? Respondeu o mestre da lei. Jesus disse: pois vá e faça a mesma coisa. Sabe, o tanto de aprendizado que eu tiro dessa passagem, o tanto de coisa que eu posso extrair daqui, eu quero começar pedindo para você refletir comigo no seguinte: o mestre da lei que Jesus fala que passou por aquele homem é como se fosse hoje um padre ou um pastor que você conhece. O levita que ele fala é uma pessoa que servia dentro da igreja, de repente uma pessoa do louvor, uma pessoa engajada, que cantava, que servia dentro da igreja. Só que o samaritano,
O terceiro homem da história, que foi o único que teve compaixão, que se compadeceu daquele homem e que ajudou ele, ele era considerado impuro por não ser da raça judaica, mais uma miscigenação de povos, uma mistura. Então assim, o samaritano ele não era nem digno de chegar perto de Deus. Na mente deles, o samaritano ele não era digno nem de entrar no templo, porque ele não era um israelita. Então ele já era condenado por si só. Quando Deus mostra que aquele homem, mesmo sem estar dentro de uma igreja, ele foi o único que ajudou. Sabe o que é que eu aprendo com isso que eu trago para você? Eu conheço várias pessoas que não pisam nem o pé na igreja, mas que são mais cristãos muitas vezes do que eu e você, que vivemos dentro de uma igreja. Eu não estou aqui querendo dizer que essas pessoas estão certas por não irem à igreja, mas eu quero que você reflita no comportamento delas. Queria que você refletisse comigo no seguinte: a lei e a misericórdia, elas devem andar de braços dados, um do lado do outro, coladinho. Não adianta de nada você seguir todas as leis se você é uma pessoa que não tem compaixão, se você é uma pessoa que não tem amor ao próximo, se você é uma pessoa que não tem misericórdia. A lei não te salva. O que te salva é a graça de Jesus. O que eu acho mais incrível dessa história é que aquele homem, aquele samaritano, ele gastou o azeite dele, ele gastou o óleo dele, ele gastou o tempo dele. E o principal de tudo, ele se doou. Ele foi lá e fez por aquele homem o que nenhum outro homem fez. Ainda gastou o dinheiro dele e ainda falou: quando eu voltar, se você tiver gastado mais com ele, eu irei lhe reembolsar. Então cuide dele para mim. Agora deixa eu te falar o que é mais incrível de tudo isso. Tudo indica nessa passagem é que aquele homem que ele estava cuidando era um judeu. Eu quero que você observe um detalhezinho que tem aqui no texto. Preste atenção. Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. Observe que ele estava indo da terra dos judeus para a terra do samaritano. Ou seja, tudo indica que esse cara possivelmente seria até um judeu. Observe que outros dois judeus passaram por ele, mas não ajudaram ele, aquele cara que estava no chão. Mas o samaritano, que vinha no outro sentido, veio, levantou e ajudou aquele homem. Entenda, amigo, aquele samaritano, ele deu aula para os judeus. Embora ele não seja uma pessoa de igreja, mas ele deu aula de amor, de empatia, de compaixão com o próximo. Isso é ser cristão. Aquele samaritano, ele foi cristão sem nem mesmo saber que era um cristão, porque ele agiu como um imitador de Cristo. Ele agiu como Cristo agiria naquela situação. O que eu quero que você entenda nesse último episódio é que é de fundamental importância que você esteja congregando em uma igreja. É de fundamental importância que você busque uma igreja que tenha a ver com você, que comunique de acordo com o que você se sente melhor, com a sua linguagem. A linguagem de cada um é individual. Você não precisa estar preocupado com o que a igreja tem para te oferecer de coisas físicas, mas sim de coisas espirituais, a palavra, o pão da vida, o que ela traz para você. Procure uma igreja que tenha a ver com você, que tenha a sua linguagem. Isso é maravilhoso. Mas não fique buscando igrejas que sejam perfeitas. Você vai sempre se decepcionar. E lá você vai encontrar pessoas são falhas e pecadoras como você, assim como eu já falei aqui. Eu queria que você refletisse comigo, abra a sua Bíblia aí, em Marcos 2,17, Evangelho de Marcos 2,17. Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Aqui está a definição de igreja. Jesus veio para os doentes, para os pecadores, para mim e para você. Quando eu olho para a minha vida, diretamente para mim, eu não vejo a menor possibilidade de me salvar. Mas quando eu olho para Jesus, quando eu foco a minha visão em Jesus, eu não vejo a menor possibilidade de me perder. O foco não sou eu, o foco não é o padre, o foco não é o pastor, o foco é Jesus Cristo. É nele onde eu encontro salvação, é nele onde eu encontro cura, é nele, é em Jesus. Então entenda, amigo, de uma vez por todas, a igreja é para todos aqueles que se reconhecem como necessitados, como pecadores, que precisam, que necessitam de Jesus. A igreja é para mim, a igreja é para você, a igreja é para todos nós. Viva a igreja, seja a igreja e que Deus te abençoe.